Boa noite, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar essa live, né? Junto com você. Meu nome é Ana Paula Perrone. Estamos aqui mais uma vez juntos para falar um pouquinho do que o Senhor tem para nós nessa noite, né? Então, gostaria de convidar todos vocês. Mais uma vez estou aqui representando a Igreja Brasil para Cristo, da Vila Mato, trazendo para todos vocês uma palavra do Senhor. Amém? Todos que estão aí já, Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de estar junto com vocês até o final dessa live. Então vamos lá, eu gostaria de convidar você para estar junto comigo nessa noite, para nós estarmos falando um pouquinho do que Deus tem para nós. Assim como Ele já falou comigo, eu creio que Ele vai estar falando com você também. Eu creio que vai ser bênção para a tua vida e estaremos juntos aí. Você que já está comigo, boa noite, que a graça do Senhor esteja com você. E bora, né? Ouvir um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Vamos estar juntos aí. Sejam todos bem-vindos. No começo a gente tem que ir dando uma enrolada, né? Para todo mundo entrar. Mas sejam todos bem-vindos. Já peço desculpa desde já da brincadeira. Peço desculpa para vocês das minhas falhas, que são muitas, não são poucas, né? Mas enfim, errar todo mundo erra, assim como eu também erro. Não sei de todas as coisas, mas o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero dividir junto com você. Quero dividir um pouquinho do que o Senhor colocou para mim e para você. Amém? Gostaria que você fizesse essa oração junto comigo, né? Pra gente poder Só vou pôr um fundinho musical aqui para nós. Pra gente poder estar falando da palavra do Senhor nessa noite. E que todos nós estejamos debaixo da graça, direcionado pelas suas mãos, né? Vamos estar juntos. Eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo. Eu vou pedir para que o Senhor venha me usar. Para que o Senhor venha me usar para falar com você. E a oração que você deve fazer é: Senhor, abre o meu coração para que eu possa receber, os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz nessa noite. Faça essa oração, né? Para que você possa receber o que vem do alto para a tua vida, que essa palavra seja uma palavra de bênção, seja uma palavra de cura, de restauração e libertação para a tua vida. Amém? Essa oração que eu quero que você faça. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre fé. Fé, né? Em tempos tão difíceis é difícil falar de fé. Mas eu gostaria de convidar você a ficar comigo até o final, para a gente poder estar aí recebendo o que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Então, faça essa oração junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, Senhor, por esse momento, na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer, por cada um de nós, Senhor, por cada bênção derramada, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos, Pai. Que seja feita somente a tua vontade, não a minha, Senhor. Usa, Senhor. Me capacita, Senhor. Porque eu creio que eu não sou nada diante de ti, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor pode fazer a tua vontade quando bem entender. Então, eis-me aqui, Pai. Faz a tua vontade nessa noite e não olha para as minhas falhas. Alcança aquele, Senhor, que estiver ouvindo, Senhor, que estiver me assistindo nessa noite, que ele possa ser alcançado, Senhor.
e possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com ele. Trata com cada um que estiver me assistindo agora. No nome de Jesus eu te peço que essa palavra venha de encontro, Senhor, para confrontar os corações, Senhor, os quais, Senhor, tem pedido resposta. Senhor, aqueles que têm pedido, Senhor, que estão perdidos, que precisam se encontrar novamente contigo, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas novamente, que o Senhor possa restaurar a fé de cada uma delas, Pai. No nome de Jesus eu te peço, manifesta a tua graça e teu poder sobre essas vidas, Pai. Que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Que essa palavra seja de cura, de transformação, de restauração. E eu te peço agora, Senhor, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que já fez, né, a sua oração, você que já está comigo aí, eu gostaria de pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Hebreus 11. Vamos falar um pouquinho sobre a fé, né? Tempos difíceis, não é fácil, né? Permanecer na fé. Mas nós precisamos continuar acreditando. Lá em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só. E lá no versículo 6, continua assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Diga glória a Deus por essa palavra. Oh, aleluia. Como Deus é maravilhoso, né, amados? Como Deus é tremendo. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. O que é a fé? Aqui está dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É algo que nós esperamos que vai acontecer, mas que nós não vemos. Tem como ver algo que vai acontecer lá na frente? Não, mas você tem que acreditar. É você acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Por que a gente acredita em Deus se a gente não vê esse Deus, né? Como que a gente acredita em Jesus se a gente não vê Jesus, não é? Então, assim, aqui nos mostra que é através da fé que nós acreditamos no Senhor. Veja só, a certeza do que nós esperamos, do que vai acontecer. Acreditar no que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que está dizendo aqui? Nós precisamos acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqui existe o quê? Uma promessa para minha vida e para tua vida. Nesse versículo existe uma promessa para mim e para você. Ele recompensa, né? Ele recompensa aqueles que acreditam nele. Só que lá em Tiago diz o que para nós? Que a nossa fé, ela pode morrer. A nossa fé pode morrer. Também diz que como manter a fé, como que a gente tem que manter a fé viva? Ação, obra e atitude. Eu quero falar de três personagens. Eu vou falar com você a respeito de 3 personagens que tiveram fé na Bíblia, que nos ensina a ter fé e a caminhar com fé, né? Eles passaram por alguns episódios ali, alguns não teve tanta fé, outros teve fé e ousadia, e outros chamou a atenção de Deus pela sua fé. Olha que tremendo isso. Eu quero falar desses personagens com você. Eu quero falar de personagens os quais eu creio que o Senhor vai ministrar na minha e na tua vida. Então aqui a gente entendeu que fé
é a gente acreditar no que a gente não vê. Eu não tô vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu não vejo o Senhor, mas eu creio que Ele existe, né? Eu sei que minha situação tá difícil, mas lá na frente tudo vai se resolver, não é? Isso é ter fé. A gente acreditar que o coronavírus está no Brasil, mas daqui a pouco, com certeza, já vai acabar e tudo vai voltar ao normal e tudo vai dar certo. A gente acredita nisso, que pessoas vão ser curadas, que pessoas, né, vão voltar para casas curadas. Isso é ter fé. A pessoa sai nas últimas, vai para o hospital nas últimas, e você olhar aquilo e falar, não, eu creio que a cura vai acontecer nesta vida. Eu creio que ela vai voltar para casa bem. Isso é ter fé. A gente acreditar naquilo que, nas impossibilidades da vida. Eu costumo dizer que o possível Deus permite, o impossível Deus faz. É assim que funciona com Deus. Quando Deus começa a agir, quando a gente tá quase perdendo a fé, né? Você olha para tudo aquilo e diz, ai, eu acho que não vai dar. Aí Deus, opa, claro que vai. Eu continuo sendo Deus, né? E é assim que acontece. Então aqui, lá em Tiago, ele diz o quê? Que há a possibilidade da nossa fé morrer. Que há essa possibilidade. Também diz que fé sem obra, ela é morta. Quando a gente não faz, não segue a direção do Senhor, o que Ele pede pra gente fazer, ela é morta. É isso que diz lá. Então nós precisamos, para manter a nossa fé viva, nós precisamos ter ação, obra, a gente precisamos ter atitude. Eu gostaria de nomear essa palavra como atitude gera milagre. Eu gostaria que você guardasse isso para você. Atitude gera milagre. É esse título que eu vou dar para a ministração de hoje. Tá? Porque atitude gera milagre. E nós vamos entender o porquê que atitude gera milagre. Nós vamos entender o porquê quando a gente faz, a nossa fé é renovada. Nós vamos entender que quando nós temos fé, nós permanecemos de pé. E até mesmo quando a gente dá aquela bambeada, o Senhor também tá ali com a gente. A gente vai entender tudo isso nessa noite. Então não saia daí, fique aí junto comigo até o final, para a gente poder estar recebendo o que vem do alto aí para tua vida, amém? Então vamos lá, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o texto que está lá em Mateus 14. Mateus 14, no versículo 28 ao 31, que ele vai falar sobre quem? Mateus 14, ele vai falar sobre Pedro. Pedro, olha só sobre quem ele vai falar. Vai falar a respeito de Pedro quando ele andou sobre as águas. Ele diz assim, veja só. Senhor, disse Pedro, se tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Veja só, Jesus disse o quê? Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, onde andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as suas mãos e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja só o que aconteceu com Pedro. Olha só o que aconteceu com Pedro. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, como eu já disse, de 3 personagens. E esse é o primeiro, Pedro. E aqui está dizendo o quê? Primeiro, ele pediu para Jesus: Senhor, se tu me chamar, eu vou, né? E o que aconteceu? Jesus disse: venha. Mas Pedro, ele ficou com medo e começou a afundar. Aqui nós podemos ver que existe pessoas com pouca fé. Muitas vezes nós estamos passando por esse período da nossa vida, de pouca fé.
A gente até acredita, mas até a metade do caminho, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele acreditou, mas até a metade do caminho. Dali por diante, ele teve medo. E o medo é um grande causador de mal-estar nas nossas vidas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o medo é algo que ele atrapalha a nossa fé, o medo. O que o medo faz comigo e com você? O que o medo faz? Vamos entender um pouquinho sobre o medo? O medo, ele nos neutraliza. O medo, ele nos faz se sentir inseguro. O medo, ele nos conta mentiras. Quando a gente permite que o medo entre na minha vida e na sua vida, isso causa certos danos, os quais não permite a gente alcançar aquilo que a gente almeja. Não se concretizar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes o medo tem matado a minha fé e a sua fé na longa caminhada. E isso aconteceu com Pedro. No meio do caminho, o medo fez com que ele afundasse. Ele duvidasse. O medo faz a gente duvidar, porque o medo, ele nos conta mentiras. O medo, ele é o quê? Ele trabalha na nossa imaginação. E o que ele faz com a nossa imaginação? Ele diz assim, você não vai conseguir. Você não pode. Olha, a tempestade é muito pior do que você está vendo. E a imaginação começa a fluir, cada vez fica pior. Talvez nem era uma grande tempestade, como o medo de Pedro fez ele enxergar. E ali fez com que ele duvidasse que ele poderia chegar até Jesus. E esse medo, muitas vezes, ele diz para você, você não é capaz. O medo está dizendo para você, você é ridículo. Não é assim que a gente se sente? Pare com isso, que ridículo que você está fazendo. Diz para você, você não é bom o suficiente para isso. O medo nos conta mentira, ou as mentiras as quais nos neutraliza na longa caminhada. Então pare de dar aberturas para o medo, porque o medo tem matado a tua fé. O medo tem dito para você que não vai dar. O medo tem dito para você que você não vai conseguir. O medo, ele traz a insegurança. Esse mal-estar que é tão difícil para nós, né? Uma pessoa que tem medo, vamos lá, vamos só entender, vamos fazer uma analogia aqui. Uma pessoa que tem medo de ser traída, o que o medo faz com ela? Faz ela imaginar tudo que nem às vezes, muitas vezes não há nem possibilidade de acontecer, mas faz a pessoa começar a imaginar tantas coisas, que para ela já está acontecendo. E é algo que nem tem possibilidade de acontecer. Não é assim que acontece? A pessoa que tem muitos ciúmes, ela começa a imaginar um monte de coisa que talvez o outro nem esteja fazendo. Nem é tão real assim, né? Nem é tão real, não é real. Porque o medo, ele traz para nós algo que não é real. Para quê? Para que isso venha nos neutralizar, nos fazer pequeno, nos fazer menores. Para fazer com que a gente venha afundar no meio do caminho. Na caminhada até Jesus. Por que Pedro não chegou até Jesus? Porque ele duvidou, porque ele sentiu medo, então ele não conseguiu chegar até Jesus. Porque ele teve medo. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim? O medo tem nos parado, tem nos neutralizado, tem dito para nós, olha, você vai afundar mesmo. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? Quantas vezes tem pessoas que falam isso para você? São os enviados de Satanás.
né? Que vem trazer mais medo ainda. Tenta destruir a sua força. Quantas pessoas passam por isso? Quantas vezes o medo destruiu a sua caminhada com Cristo? Porque você achou que você não era bom o suficiente. Porque você pensou que o que Jesus fez pela tua vida era muito. Imagine. Te causou medo. Imagine que eu vou chegar lá. Imagine que eu vou conseguir chegar até Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A fé, ela supera o medo. A fé supera o medo. Quem que é o nosso maior aliado para nós vencermos todo o medo que tem nos neutralizado, tem nos parado, tem feito como aconteceu com Pedro? Parado, nós temos afundado no meio do caminho. Pedro, ele não alcançou a bênção tão grandiosa dele, porque aquilo para ele era algo inacreditável, andar sobre as águas. Poxa vida, você já imaginou? Isso é algo assim, não dá para imaginar, né? Como a gente viu alguns personagens também da palavra de Deus, os quais foram teletransportados de um lugar para outro. Isso também tem, né? Foram teletransportados aqui. Isso quer dizer que a fé da pessoa fez isso acontecer. São coisas assim que acontecem que chega a ser inacreditável. E Pedro já estava no meio do caminho. E no meio do caminho, ele sentiu medo, ele duvidou que ele poderia chegar até Jesus. E isso fez com que ele afundasse. Aqui eu quero dizer para você, eu quero que você se atente ao quê? A Pedro, nosso primeiro personagem que nós estamos falando nessa noite. Nosso primeiro personagem. Primeiro, ele teve atitude. Ele teve atitude porque ele saiu do barco. Muitas vezes nós somos como Pedro. Nós temos atitude. Nós saímos do barco. Então aqui a gente vê o quê? O primeiro passo de Pedro. Ele saiu do barco. Ele teve atitude. Segundo passo. Ele não acreditou, ele duvidou, ele não teve fé para chegar até Jesus, para concretizar algo tão extraordinário, um milagre tão grandioso. Ele não concretizou na vida dele porque ele teve medo. Ei, eu tô falando com você, que muitas vezes tem parado no meio do caminho, não tem recebido o teu milagre por completo, porque você tem medo. E deixa eu te falar uma coisa, o medo neutraliza a tua fé. O medo, ele neutraliza a nossa fé. É isso que o medo faz, assim como ele fez com Pedro. Tantas pessoas hoje na longa caminhada, tem acontecido isso no meio do caminho. Tem esmurecido, porque tem medo de continuar. Ei, deixa eu te falar, pare com isso, vamos continuar a caminhada. Não permita que o medo entre na tua mente, não permita que esse medo continue te neutralizando. Você pode chegar até Jesus, sim. Você pode alcançar o teu milagre, sim. Você pode, você consegue. Você precisa acreditar nisso. Você precisa ter fé. Porque da mesma forma que o medo, quando nós permitimos que ele entre na nossa vida, ele neutraliza a nossa fé, ele para a nossa caminhada, assim também é a fé. Ela neutraliza o medo e ela faz com que a gente continue a caminhada até nós recebermos o que o Senhor tem para mim e para você. Algo valioso é o que ele tem para nós. Até quando nós vamos permitir que o medo continue nos neutralizando e nos parando? Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Mesmo Pedro afundando, o que acontece com ele? Ele pede socorro.
para Jesus, me salva, me salva. Talvez você esteja nessa parte da caminhada. Tô afundando, me salva. Ei, deixa eu te falar, esse mesmo Deus que falou, vem, pode vir. Talvez você não acreditou e você comece a afundar, mas mesmo nos momentos que nós estamos afundando, Jesus nos estende a mão e diz, venha, eu não vou permitir que você afunde. Porque foi isso que Jesus fez, né? Foi isso que fez com Pedro, que teve pouca fé, que não acreditou. Mesmo eu e você duvidando, mesmo eu e você sendo neutralizado no meio do caminho, mesmo eu e você estando afundando, a esse mesmo Deus, ele nos estende a mão todos os dias dizendo, eu sou contigo, eu te levanto, eu não vou permitir que você termine desse jeito, porque eu estou na tua vida. Porque assim foi com Pedro. Pedro pediu socorro e ele estendeu as mãos. Então não permita mais que o medo atrapalhe a sua caminhada. Não permita mais que o medo venha te neutralizar e não permitir que você receba teu milagre por completo. Você pode sim, continue a caminhada firme e forte, não olhe para tempestade nenhuma, porque Jesus é que está te chamando, ele está dizendo, pode vir, acredite nisso, não permita que o medo atrapalhe você chegar até Jesus, você chegar ao teu destino, você chegar até a sua grande vitória. Amém? Aqui é um dos personagens, Pedro. Se você se identificou assim como Pedro, você tem medo muitas vezes. Você tem se neutralizado muitas vezes através desse medo. Então, se você se encontra desta forma nessa noite, eu quero dizer para você que existe um Deus que está te pegando pela mão agora. Ele não vai permitir que você afunde. Ele vai te carregar até a tua vitória, viu? Então, assim, Pedro, quantas vezes nós paramos no meio da caminhada por medo, não é verdade? Quantas vezes isso aconteceu? Mas hoje você entendeu que como o medo neutraliza a nossa fé, existe também a fé que neutraliza o medo e faz com que você permaneça na caminhada. Amém? Vamos agora partir para o próximo personagem bíblico, o qual fala da cura de um paralítico, lá em Marcos 2. Marcos 2, do 1 ao 12, eu não vou ler tudo, mas você pode ler aí na sua casa depois essas referências bíblicas que eu tô te dando, você lê em casa, que Deus vai continuar falando com você, assim como ele já falou, né? Então lá em Marcos 2, do 1 ao 12, vai falar sobre um paralítico que ele recebeu a sua cura. O que aconteceu com esse paralítico? Ele foi levado por 3 amigos até uma casa onde Jesus estava ministrando, mas essa casa tinha muita gente, não tinha como, porque ele sabia, aquele paralítico, ele sabia que se ele se achegasse perto de Jesus, havia cura, havia milagre para a vida dele, então ele precisou dessas 3 pessoas que ajudassem ele. Ei, você que tem achado que sozinho você pode todas as coisas, o Senhor já está falando com você, você não pode nada sozinho, você precisa. Eu costumo dizer algo que o meu mentor, meu professor de teologia dizia: pessoas precisam de pessoas para se tornarem pessoas. Não pense que sozinho você pode alguma coisa, porque você não pode. Nós precisamos um do outro, nós precisamos do próximo que está ao nosso lado, a toda a nossa volta. Assim como esse paralítico, ele só alcançou o milagre dele, porque ele compreendeu que ele precisava. E ele não foi orgulhoso o suficiente para não acreditar nisso. Ele só entendeu, eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar até Jesus. É necessário que eu chegue até ele, mas eu estou numa maca e eu não posso andar. Como que eu vou fazer isso sozinho? E 3 pessoas, 3 amigos dele ajudou ele.
Essa historinha eu conto para as crianças quando eu ministro para elas a respeito, e elas ficam todas perplexas. Como assim botou a casa em cima do telhado e desceu? Nossa, mas deve ter sido muito difícil. Eles ficam assim encantados com isso. E eu quero que você também fique encantado com essa história, porque essa história ela está sendo ministrada na tua vida essa noite. E ali essas 3 pessoas pegaram aquela maca e não conseguiam se achegar até Jesus, porque eu imagino toda aquela multidão ali na volta dele não tinha acesso a Jesus ali. Não pela entrada da casa, porque havia muitas pessoas. Então muitas vezes na nossa longa caminhada nós não temos acesso a Jesus, devido às dificuldades. Assim como ali havia um tumulto de pessoas, eu não sei por que você não tem acesso a Jesus nessa noite, mas eu quero dizer que vale a pena qualquer sacrifício para chegar perto de Jesus. Vale a pena qualquer sacrifício para você chegar até Ele e mostrar a tua fé, que você pode todas as coisas, sim, quando a gente se encontra com Ele. Esse paralítico, ele compreendeu que ele só precisava chegar até Jesus. Independente das dificuldades que ele teve de chegar até Jesus, ele compreendeu que qualquer sacrifício para que isso acontecesse seria válido, porque a cura dele estava em Jesus. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, principalmente hoje. O Brasil está passando por um momento difícil. O mundo está passando por um momento que necessita de cura. E talvez você esteja com um ente querido muito difícil. Muito difícil a situação desse ente querido teu. Não sei se é pai, se é mãe, se é irmão, se é vó, se é amigo. São pessoas próximas ou até mesmo o próximo que não é tão próximo. Mas precisa que você tenha fé, acredite e chegue até Jesus por ele. Né? Assim fizeram essas 3 pessoas que carregaram aquela maca e levaram ele até Jesus. E tem muitas pessoas hoje que precisam que nós fazemos isso, nós façamos isso, né? Cheguemos até Jesus por elas, clamemos por Jesus por elas, né? Então ali essas 3 pessoas levaram, não conseguiram se achegar através do acesso, que era a porta ao normal. Eles levaram até o telhado. Gente, vocês imaginam carregar uma cama até o telhado? Abrir o telhado, botar lá, né? Abre o telhado, desce a maca até lá embaixo. Precisa ter fé para isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É necessário ter fé para que isso aconteça. E aqui diz o que para nós? Que eles enfrentaram todas as dificuldades, subiu no telhado. Ele teve fé. Que se ele chegasse até Jesus, é só isso que eu preciso, me achegar a Jesus. E essa palavra diz o quê? Que Jesus, vendo a sua fé, Jesus olhou para a fé daquele homem. Quando ele chamou a atenção de Jesus pela sua fé, o Senhor entregou a cura para ele. Porque ele chamou a atenção de Jesus por tamanha fé que ele teve. Quantas vezes eu e você chamou a atenção de Jesus com a nossa fé? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós pagamos qualquer sacrifício, nós fizemos qualquer sacrifício para se achegar a Jesus? Aí você vai falar assim, não, mas a gente tem esse acesso tão fácil. Se é tão fácil, porque a gente não busca incessantemente todos os dias o Senhor. Hoje não tem nada que fala para você, você não pode mais orar, você não pode mais ler a Bíblia. Não tem nada que diga isso para mim, para você. Mas por que a gente não faz? Né? Esse homem, ele pagou o preço. Ele enfrentou muitas dificuldades para se achegar a Jesus. E muitas vezes a gente tem que brigar com nós mesmos. Muitas vezes com a canseira. Muitas vezes nós temos que brigar com a nossa vontade de fazer outras coisas. Porque é assim. A nossa carne briga com o espírito o tempo todo. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver pelo espírito. Não é assim que diz?
E daí eu digo para você, esse homem, ele teve uma atitude ou não teve? Lembra do que eu falei? Como nós intitulamos essa palavra? Atitude gera milagre. Olha aí, mais uma atitude de fé. Esse homem, ele teve uma atitude, ele venceu todas as dificuldades para se achegar a Jesus. Então aqui diz o quê? Que ele teve uma atitude de fé para se achegar a Jesus. Ele teve fé, ele acreditou e recebeu o seu milagre, porque o Senhor diz para ele, Jesus diz para ele, você está curado. Aqui a palavra diz assim, que vendo a sua fé, Jesus olhou para a fé daquele homem e o curou através da fé que ele tinha tão grandiosa. Ele chamou a atenção de Deus por tão grande fé que aquele homem teve. Será que a gente se encontra desta forma também? A nossa fé nessa noite está tão bem estruturada que você faria isso tanto por uma pessoa, de ajudar ela? Não, você vai. A gente tem feito isso. Sabe o que a gente tem visto? Sabe o que eu tenho visto? É muito fácil falar que vai acontecer na vida do outro. Ah, você vai ser curado. Ah, você vai conseguir. Ah, você vai dar tudo certo. Só que assim, vai dar tudo certo para você. O outro vai conseguir. Não é assim? O outro consegue, o outro vai ser curado, sempre o outro. Mas quando a situação é comigo e com você, já não vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos fé pelo outro, não por nós mesmos. Sabe quando que é a hora da gente praticar a nossa fé? Nos momentos que nós passamos pela dificuldade. Eu já vi pessoas que faziam campanha, que faziam oração, que ia nas casas, curava pessoas com câncer. Curava não, era usada para curar, né? Porque as pessoas são usadas. Quem cura é Jesus, não somos nós. Essa pessoa, ela era usada para curar as outras pessoas, fazia campanha de oração e ela fazia com que a fé, né? Ela fazia com que essas pessoas tivessem tanta fé no que ela dizia. Ah, vai ser curado, vou mesmo. Ai, vamos orar, que vai dar tudo certo. E quando essa pessoa teve câncer, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Eu vou morrer. É muito fácil a gente ter fé pela vida do outro. Mas aqui nós precisamos entender que nós temos que ter fé pela nossa própria vida. Que quando o momento, agora é a minha vez, eu estou enferma, eu vou ser curada sim. Eu vou conseguir sim, tudo vai dar certo sim, tudo isso vai passar com certeza. Eu preciso acreditar nisso. Quando a gente está passando por um momento difícil, é a hora que a gente precisa praticar a nossa fé. É nesse momento que nós devemos praticar a nossa fé. No momento da dificuldade. Assim como aconteceu com esse moço. Ele compreendeu que ele precisava de cura. E simplesmente ele teve uma atitude. Eu vou atrás, porque esse Jesus pode me curar. Esse Jesus, ele pode todas as coisas. Então é muito fácil a gente falar pela vida do outro. Ah, o teu casamento vai dar tudo certo. Continua, permanece, o teu esposo vai mudar. Não é assim? Eu sempre disse isso para as pessoas e eu sempre vivi isso. Principalmente no meu casamento, que nunca foi, né? Então, a gente tem nossos altos e baixos, sempre foi, a gente teve dificuldade. Mas hoje eu posso dizer para vocês que a minha bênção já chegou. Que mesmo em momentos difíceis, que muitas vezes a gente não acredita que vai dar certo, né? Porque muitas vezes é assim que a gente pensa. Já teve momentos que eu pensei assim, eu não posso ser hipócrita. Jamais. Eu estou passando para vocês o que a palavra diz. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer eu nunca balancei na fé. Não, eu não sou hipócrita para isso.
Já balancei sim, já duvidei como Pedro sim, mas também já tive atitude como esse homem. Eu posso e eu vou conseguir. A gente balança a poeira, sacode a poeira e continua a caminhada. Acontece de balançar, sim, balança mesmo. Ah, não tem mais jeito. Quantas vezes eu já pensei assim, deixa pra lá, e de repente não. Vamos continuar, porque tem jeito sim. Eu vou conseguir sim. E a minha bênção chegou. Graças a Deus, a minha família é uma família maravilhosa. Se eu tivesse desistido lá atrás, o que teria acontecido? A minha família hoje não teria a estrutura que tem. Tem altos e baixos? Claro. Claro que tem. Muitos. Mas eu e você precisamos acreditar. Eu e você, nós precisamos acreditar que vai dar certo sim. Nós precisamos chamar a atenção de Deus com a nossa fé. Para que o milagre se concretize na minha vida e na sua vida. Assim como eu creio que você também. Graças a Deus eu nunca passei por enfermidade como essa pessoa grave, né? Lógico, a gente tem, né, momentos de enfermidade sim, mas nenhuma doença grave, graças a Deus. Mas quantas pessoas passam por doenças graves? Aqui, como que uma pessoa dessa pode ter fé, irmãos? Ele não andava, mas ele creu que ele poderia. Quantas pessoas dizem para ele, não, você não tem mais jeito. Você é paralítico, meu filho, você não anda mesmo. Quantas pessoas já te disse isso? Você não pode, você não consegue. Imagine, sua situação não tem mais jeito. Mete o pé logo em tudo, pare com isso. Quantas vezes tem pessoas que falam isso para mim e para você? Imagina esse moço. Mas ele encontrou 3 abençoados que levou ele até aquela casa e passou pela dificuldade. E a atitude dele gerou o milagre que ele tanto esperava. Se você ainda não recebeu o seu milagre, olhe para suas atitudes. Você tem tido atitudes com Jesus para chegar até Jesus? Você tem tido atitude na sua caminhada de fé? Ou você tem feito tudo do mesmo jeito? Ou você não tem aberto a mão de nada? Aquele moço, ele abriu mão. Porque imagine quantas pessoas pelo caminho ele não encontrou. Ele abriu mão de ouvir o que as pessoas tinham para dizer para ele. Eu não quero saber. Sabe? Tem um botãozinho que se chama dane-se. Esse botãozinho, de vez em quando, a gente precisa usar. Dane-se, eu vou continuar caminhando. Eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. Amém, e glória a Deus, eu vou continuar. Eu vou chegar até Ele, porque meu milagre está lá. Eu preciso crer nisso. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Assim como esse homem, ele chamou a atenção de Deus com a sua atitude e ele foi curado. Então, nessa noite, chame a atenção de Deus com a tua fé. Faça diferente. Senhor, tem algo diferente para você nessa noite. E agora, eu quero usar uma frase aqui que pastor Cláudio usa muito, que diz assim: você vai chegar onde ninguém chegou se você fizer o que ninguém fez. A gente só chega aonde ninguém chegou se a gente fizer diferente. Então que essa frase entre no seu coração. Você precisa fazer diferente. Não seja igual a todo mundo. Não faça isso. Não pare no meio da caminhada para ficar ouvindo todo mundo. Não faça isso. E eu vou falar agora do terceiro e último personagem aqui, né? Que é o mesmo. Que é o mesmo, veja só. Aqui nos mostra os altos e baixos que nós temos na nossa vida. Esse personagem, eu falo terceiro porque tem mais um aleijado aqui. Nós vamos falar de mais um aleijado. Hoje eu quero falar com você a respeito de coisas impossíveis aos nossos olhos.
tá? Se você tem... Porque fé é a gente acreditar no que a gente não vê. Algo que talvez você pense é impossível de acontecer, mas eu quero dizer pra você, se você acreditar, se você ter fé, o Senhor faz. Ele recompensa, foi isso que a gente leu, ele recompensa aqueles que crê. Aqueles que o seguem. O Senhor recompensa. Então, permaneça. Permaneça no caminho dele, acredite. Aqui nós vamos falar, lá em Atos 3, do 1 ao 9, nós vamos falar de quem de novo? De Pedro. Esse mesmo Pedro que desacreditou que poderia chegar até Jesus caminhando sobre as águas, agora ele tem uma fé de ousadia. Veja só, aqui eu vou falar de duas pessoas, são duas fés diferentes. O mesmo é Pedro, que foi um homem de pouca fé. Em certos momentos da nossa vida que nos mostra que em certos momentos a gente pode ter pouca fé sim, mas em certos momentos a gente tem ousadia de fé. Vocês estão, dá para entender? Nós estamos falando da mesma pessoa. Então, Pedro também oscilou na caminhada. Assim como eu e você não vamos ser hipócritas. Sabe o que tá cheio aí fora? De santarrão. Eu sou crente, eu posso... Imagine que eu faço isso. Imagine. Pare de ser hipócrita. Pare com isso. Você pensa que Jesus não tá vendo teu coração? Que Deus não enxerga? Você tá querendo se fazer para quem? Eu procuro fazer para o Senhor. Então, como ele já sabe das minhas falhas, que eu oscilo sim, que eu já deixei de acreditar sim, não vou ser hipócrita para dizer que não. E eu quero dizer para você que assim também foi Pedro. Pedro também, gente, esse cara aqui, o mesmo que duvidou e afundou, esse mesmo teve uma fé de ousadia agora. Tá vendo? Acontece isso. De repente você pode não ter acreditado, mas hoje você vai ter uma fé de ousadia. Hoje você vai ser assim como Pedro, que muitas vezes oscila, mas tem fé de ousadia também. Primeiro que diz assim, o aleijado, depois você lê Atos 3, do 1 ao 9. O aleijado de nascença, veja só, ele era aleijado de nascença, não andava. Ele era colocado na porta do templo todos os dias e para pedir esmola. E daí ele chega para Pedro, ele pede esmola para Pedro. E Pedro diz o quê? Não tenho nem prata e nem ouro. E ele diz, ande. Oh, glória. O mesmo cara que duvidou que andaria sobre as águas, ele fez algo audacioso agora. Você teria coragem de fazer o que Pedro fez? Vamos lá, você teria coragem de chegar num velório, botar a mão no morto e dizer ressuscita em nome de Jesus? Você já fez isso? Eu sempre trago essa questão em alguns estudos que eu dou e as pessoas ficam me olhando assim, imagine que eu vou fazer um negócio desse. É isso que Pedro fez. O cara era aleijado de nascença. Ele estava na porta ali todos os dias. Quantas vezes ele já tinha visto Pedro passar por ele? Talvez em outras ocasiões ele tinha pedido esmola e Pedro simplesmente deu a esmola. A gente não sabe. Talvez seja. E naquele momento, porque Pedro ia para o templo. Se ele estava lá todo dia, ou talvez ele não tenha pedido. Mas ali chegou a hora. Tanto da fé de Pedro, de ousadia, esse foi o dia. Da fé de Pedro, ele ter ousadia de fé, e esse aleijado acreditar que ele seria curado. Então aqui nós temos duas pessoas de fé diferente. Uma que teve ousadia de dizer levanta e anda. E a outra que acreditou no que Pedro disse. Porque precisou o aleijado ter fé e acreditar que o que Pedro estava dizendo poderia acontecer. Por isso que aconteceu. Porque as coisas só vão acontecer na minha vida e na sua se você acreditar que pode acontecer. É desta forma que funciona. Quando eu e você acreditar que pode acontecer, aí vai acontecer. Assim como esse homem, ele era aleijado de nascença. Ele acreditou. Ele teve atitude, mais uma vez, atitude. Ele se levantou quando Pedro disse, anda. Ele se levantou, ele teve uma atitude de fé.
e ele recebeu. Mais uma atitude que fez com que ele recebesse. Agora a fé de Pedro, ele teve ousadia. Ele teve fé para curar uma pessoa. Não é? Que mais? E Deus usou a vida dele para isso. O Senhor, ele só vai usar quem realmente acreditar que Deus pode fazer. Quantas vezes, né, a gente não acredita? Você tá orando pela pessoa, mas você não acredita que Deus vai usar a tua vida para curar, Deus vai usar a tua vida para ministrar em outras vidas, para direcionar outras vidas. Você não acredita, então como que Deus vai usar se você não acredita? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Quem dirá ele te usar? Se a gente não agrada, ele vai usar de que forma? Primeiro tenha fé e acredite que desta forma você agrada a Deus. Você vai receber a recompensa que Deus tem para a tua vida. E o Senhor vai fazer milagre através da tua vida. Mas você precisa acreditar nisso. Não é de qualquer jeito, né? Não é uma fé de qualquer jeito. Eu preciso acreditar. Eu preciso entender que vai acontecer. É desta forma que funciona, né? Então eu quero convidar você. Eu não sei que tipo de fé você tem tido, principalmente nos tempos que nós estamos passando. Tem muitas pessoas fora de igreja. Muitas não, a maioria. A maioria, né? Nós não estamos indo para a igreja, nós estamos buscando, nós temos que buscar em casa. De que forma que está a tua fé hoje? Assim como de Pedro, você até acredita, mas você duvida no meio do caminho? Assim, você tem tido atitudes de fé para receber o teu milagre? Você acredita que você pode receber cura? Como o homem da maca? Você tem tido atitudes de passar por cima das dificuldades e se achegar até Jesus? A sua fé hoje, de que forma que ela está? Eu quero que você pare agora para estar meditando no que eu estou falando com você. De que forma se encontra a tua fé nessa noite? Assim como esse aleijado que ouviu levanta. E mais, sabe o que aconteceu com esse aleijado? Eu acho tão interessante essa história. Me comove tanto essa história, porque diz que ele saiu saltitante para dentro do templo. Saiu pulando. Imagine as pessoas que via ele todo dia lá na porta. Mas esse não era o aleijado que ficava lá? Como que ele está pulando agora? Veja só. Você pode sair pulando nessa noite. Saltitando. De alegria por ter conquistado o que você tanto almeja. Assim como esse homem, ele acreditou. Ele teve uma atitude de se levantar e sair pulando. Eu creio que eu posso. Que tipo de fé? A sua fé é como a de Pedro? Que às vezes até duvida, mas muitas vezes você tem ousadia de chegar e falar, levanta e anda. Ressuscita em nome de Jesus. Quantos fizeram isso? Eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre isso. Nesse momento, eu já vou finalizar. E eu quero convidar você a meditar. Quantos de nós já fomos usados assim como Pedro? Né? Aqui na palavra de Deus nós vamos ver vários personagens bíblicos que nós conhecemos. Noé, ele construiu uma arca pela fé, não foi? Vai ter um dilúvio, nem chuva tinha, como vai ter um dilúvio? O povo não sabia nem o que era aquilo, mas ele fez pela fé e a família dele foi salva. Nós temos lá Abraão e Sara, mulher estéril de idade avançada, mas pela fé ela gerou um filho. Porque ela acreditou na promessa. Pela fé, Moisés ele foi escondido pelos seus pais, que não temeram ao decreto do rei.
E não afogou lá no cestinho também, não. Pela fé. Pela fé. O povo atravessou o Mar Vermelho pela fé. Você atravessaria o Mar Vermelho hoje? Você atravessaria qualquer riozinho por aí, que nem fosse tão fundo? Vai abrir, agora você entra. Você acreditaria nisso? Por que não? Você já parou para se perguntar a respeito disso? Daniel, pela fé, fechou a boca dos leões. Os profetas, eles conquistaram reinos pela fé. Eles praticaram a justiça e cumpriram toda a promessa. E receberam o cumprimento de todas as promessas. A fé nos traz livramento. A fé nos traz cura. A fé nos traz conquista do impossível. A fé, ela traz o cumprimento da promessa, porque nós precisamos acreditar na promessa que nós recebemos. A fé, ela nos liberta do medo. Isso é o que a fé faz para mim e para você. E de que forma você tem tratado a fé na tua vida? Eu quero convidar você agora, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você ore junto comigo nessa noite. Se de repente a tua fé está abalada, se de repente você já não acredita mais, se de repente você não tem mais fé, você acha que não vai dar certo, se de repente você não acredita mais nas promessas que o Senhor te fez. Já faz tanto tempo, não se cumpriu ainda porque você não acredita que vai cumprir. Você não tem fé o suficiente. Talvez você esteja com a sua fé abalada nessa noite. Talvez você esteja capengando já. Talvez não exista mais fé. Talvez você ainda tá aí como esse paralítico, né? Eu creio. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar na caminhada. Talvez você tenha uma fé de ousadia, assim como Pedro. Oscila, mas tem fé de ousadia, porque você acredita. Mas nessa noite eu creio que independente se você está no auge da tua fé, ou se você está lá no declínio da tua fé, eu não sei de que forma você se encontra. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que já está no auge da tua fé, glória a Deus por isso, que o Senhor venha continuar te reerguendo e te fortalecendo na fé. E você que já se declinou tanto, ou você que já nem acredita mais nisso, eu quero orar pela tua vida. Então feche os seus olhos aí onde você está. Eleve seu pensamento ao Senhor nesse momento. Que o Senhor possa falar contigo profundamente, porque esse é o seu momento com o Senhor. Esse é o momento seu com Deus. Não perca essa oportunidade. Feche os seus olhos agora e peça para que o Senhor venha restaurar a tua fé. E peça para que o Senhor venha continuar te fortalecendo para você poder continuar a caminhada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé a vida perde o sentido. Porque sem fé as promessas não chegam. Porque sem fé a gente não alcança o que a gente almeja. Porque se eu não acredito em nada, e nem em mim, nem no Senhor, em nada, nada vai acontecer. Então eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar que as coisas vão melhorar. Eu preciso acreditar que eu vou conseguir. Eu preciso acreditar que esse Jesus cura. Eu preciso acreditar que esse Jesus pode todas as coisas. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Então feche os seus olhos nesse momento que eu quero orar junto com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor.
E eu te bendigo, e eu te glorifico, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai, a qual falou conosco nessa noite, Senhor. Então eu te peço agora, continua ministrando nos corações dessas pessoas, Senhor, que está orando junto comigo agora, que se dobraram diante de Ti, Senhor, porque compreenderam que necessitam se fortalecer mais para que possa ter mais fé, Senhor, para que as suas fés sejam fortalecidas nessa noite. E algumas pessoas que se encontram sem fé nenhuma já não acreditam em mais nada, porque na longa caminhada, Senhor, desistiu no meio do caminho. Talvez, Senhor, nem na metade chegou, no começo do caminho. Talvez, Senhor, uma grande tempestade fez com que ela desistisse da sua fé. Talvez o medo fez com que ela desistisse de tudo, Pai. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor que é conhecedor de cada coração, Senhor, sabe de cada vida que está me ouvindo agora, que o Senhor possa alcançar cada uma delas, Senhor, eu repreendo agora, Senhor, todo medo, todo mal-estar, toda mentira, Senhor, que há nessas vidas, Pai. Eu repreendo agora no nome de Jesus, que caia por terra toda obra maligna, Senhor, que tem tentado impedir essas vidas, Senhor, de continuar a caminhada contigo, Pai. No nome de Jesus eu te peço, fortalece agora, Senhor, restaura as fés que precisam ser restauradas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus alcança cada um, renova, Senhor, a fé, que eles possam novamente, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem, continuar a caminhada e acreditando, Senhor, que a vitória vai chegar, que a vitória é certa no nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, o Senhor, eu creio que Ele falou comigo, assim como Ele falou comigo, Ele também falou com você. Receba essa palavra no seu coração, peça para que o Senhor continue ministrando na tua vida, não permita que nenhum medo, nem nada venha tirar o que você tem de mais precioso, que é acreditar que você pode, que você consegue, que existe um Jesus que zela por você. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero agradecer você que esteve comigo até o final. Que o Senhor continue abençoando a tua vida a cada dia. Um beijo no seu coração e até a próxima.